parlamentares que façam as suas considerações finais. Vamos começar pelo Frederico da Costa Amâncio, que vai ter 3 minutos para responder e fazer suas considerações finais. Vou falar usar um minutinho só para falar um pouco sobre o CAC, só para deixar bem claro, né, que o deputado Ságuas ficou um pouco preocupado. Na realidade, com a nossa posição de não constar do texto constitucional, gostaria de deixar bem claro que a nossa posição hoje é favorável ao CAC no âmbito da discussão do Plano Nacional da Educação. Nós entendemos que é um instrumento importante hoje para definir parâmetros. Nós só não necessariamente acreditamos que este termo, da forma como está posto hoje, deva ser constado do texto constitucional dentro de um conceito permanente, que nós acreditamos que, a médio prazo, a gente tem condições de construir conceitos mais modernos que poderiam ser feitos do ponto de vista infraconstitucional. Então, não é que a gente tem discordância do CAC, a gente só acha que ele não deve ser tratado do texto constitucional. Com relação ao que foi colocado aqui pelo Cláudio Tambo, realmente claro que é uma preocupação com relação aos recursos envolvidos. A nossa estimativa, Cláudio, com relação ao Fundef, aquela diferença do Fundef, os estados, pelo menos, eu não tenho números com relação a municípios, tá? E a da própria União, porque nós tivemos no Ministério, é que o valor deve oscilar entre 40 e 50 bi. Exatamente sabendo disso, tá? A proposta hoje, nós levamos essa proposta para o Ministério, é de nós construirmos uma solução negociada hoje, tá? De forma que a gente possa construir um plano de aplicação que pode ser até de 8, 10 anos. Tá? Então, nós estamos falando de algo que vai ter um impacto de imediato para este ano ou para o próximo ano, mas ao longo dos próximos anos, no que diz respeito ao Fundef. Achamos até importante e registramos hoje a importância dessa negociação ser feita o mais rápido possível, porque praticamente não se tem nenhuma dúvida, eu acho que nem a AGU acredita que tem alguma chance de vitória com relação a essa matéria. Só que, se for julgado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o que vai acontecer é que depois o passo seguinte é a inscrição em precatórios e não vai mais caber este tipo de negociação. Então, é que nós estamos conversando com o Ministério, a gente antecipar a negociação, de forma que a gente consiga construir um plano aí de aplicação ao longo dos próximos anos, falando com relação a estados, porque os municípios aí vai um pouco do caso a caso. No caso específico daqui do Fundeb, né, o primeiro ponto é essa primeira majoração, né, primeiro que nós entendemos, claro, que não estamos falando só de passar de imediato de 10 para 40, nós concordamos com o que foi posto no substitutivo, de que isso tem que ser feito de forma paulatina. Primeiro, na primeira passagem da nossa proposta, da deputada Dorinha, a proposta sai de 10 para 15, né, e a nossa de 10 para 20. Lembrando que essa primeira aposta ocorreria em 2020, não estamos falando de algo que vai impactar no orçamento de 2019, então a gente tem um tempo de planejamento. O segundo ponto que nós destacamos é que nós acreditamos que, independente de recurso novo, a gente pode ter uma revisão dos próprios recursos que fazem parte hoje do orçamento do Ministério da Educação, apenas trocando entre transferências voluntárias e programas do Ministério para recursos que seriam administrados pelos estados. E a proposta seguinte, estamos falando de 10 anos, 2% a cada ano, e outro ponto que eu acho extremamente importante, e eu tenho plena convicção de dizer isso, né? Nós temos que realmente entender claramente que não necessariamente, né, acho que é importante a gente avançar nos investimentos da educação, isso quem diz isso é o Plano Nacional da Educação, mas mais do que isso, né, o Brasil investe muito pouco mesmo em educação básica. E eu acho que praticamente não existe quem tenha coragem de dizer que o Brasil investe o suficiente em educação básica. Tem até quem diga que pode dizer, não, o Brasil tem um percentual razoável de aplicação em educação, que é 6% do PIB. Mas só que em educação básica ele só investe praticamente metade. Então, hoje, a gente investe muito pouco em educação básica. Então, acho que a gente precisa, ao longo dos 10 anos, dar esse passo. E se a maior parte dos recursos, e aí o nosso sistema tributário, o nosso pacto federativo, aí tão destacado pelo deputado Ságuas, estabelece que 60% dos recursos arrecadados do Brasil, né, vão para a União, não pode vir, a não ser que a gente tenha uma reforma tributária, a outra fonte não pode ser outra que não seja a União. Então, para poder avançar nos investimentos da educação, a fonte tem que ser a União. Não é possível que, mais uma vez, como aconteceu com o piso nacional, quem vai pagar dessa ampliação de investimentos na educação seja novamente estados e municípios. Então, acho que é só para reflexão de que nós não estamos falando sobre algo de implantação imediata, temos um planejamento de 2 anos para chegar na primeira etapa e depois 10 anos para implementar aí essa proposta. Então, só para reflexão. Com a palavra, Marisa Abreu, que vai responder as